neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas.
eram 100 ovelhas. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em... Ouvintes, a Bíblia Sagrada nos mostra vários quadros de Jesus. Isto é, Jesus em vários aspectos, sendo Ele o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Portanto, o Verbo invariável de Deus. Muito bem. Nós o encontramos num quadro assim tão manso, tão suave, dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós o encontramos multiplicando os pães, alimentando as multidões. E, neste caso, quem não quer um Jesus deste? Queriam até fazê-lo rei. Queriam que ele fosse rei deles. Mas notem por que e em que sentido. Porque quem não gostaria de ter um rei que multiplica os pães, que se faltar chuva, ele manda a chuva para a lavoura. Se precisar de sol, ele suspende a chuva e manda o sol. Se a tempestade está levantada no mar,
ele manda o vento parar e o vento tem que lhe obedecer. Esse é um rei sobre reis, não é? Sobre toda a natureza. Quem não gosta de Jesus? Quem não gostaria de ter um rei desta natureza? Oh, todos gostariam de ter um rei com este poder. Mas acontece que esse rei tem um azorrague na mão. E muitas pessoas não quiseram-no, nem mesmo curando os enfermos, nem mesmo libertando os oprimidos, e não precisavam do pão que ele multiplicou, porque eles tinham demais. Nesse caso, os tais não precisaram de Jesus Cristo e nunca o aceitariam como rei. Mas foi justamente a estes que Jesus foi com o azorrague na mão. Eles estavam precisando de Jesus, embora não reconhecendo. O que o mundo de hoje sofre é a mesma coisa. Jesus purifica o templo. Em São João capítulo 2, a partir do versículo 13, vocês encontram isto aí. E o que citamos especificamente diz: e tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. Agora vamos viajar juntos através do tempo e vamos nos colocar lá no templo, naquele instante que o Nazareno, o Cristo meigo e suave, o homem que multiplicava os pães e chorava por causa dos enfermos e tinha compaixão de ver aquele povo se arrastando atrás de si como ovelhas que não têm pastor. Um verdadeiro pastor, um verdadeiro obreiro de Deus, nesses dias, quando vê o povo se arrastando atrás de si, deveria ter a mesma compaixão que Jesus teve pelo povo, porque isto quer dizer que eles estão como ovelhas sem pastor. Porque a ovelha que tem pastor, ela não vive, pelo menos não deve viver, se é que ela tem um verdadeiro aprisco, uma verdadeira ração, atrás de multidões, de milagreiros e assim etc, não é? Mas o resultado é que elas são ovelhas sem pastor mesmo. Mas vamos ao fato. Que tal agora você presenciando aquela cena? O Nazareno, com a azorrague na mão, jogando mesa no chão, enfiando os pés nas mesas, virando tudo aquilo, soltando os bois, as ovelhas. Ainda bem que as ovelhas foram soltas, não é? Elas são soltas. Elas são libertadas dessas gaiolas comerciais da fé. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. Bom, leiam São João capítulo 2 a partir do verso 13. E comece a assistir aquela cena e veja que posição, que impressão você teria daquele homem naquele instante. Agora viaja para o tempo em que estamos vivendo e começa a ouvir um pregador dizendo:
Filha, tudo está bem. Venha como está e eu vou pôr a mão na sua cabeça e você vai ser abençoado. Filho, vem como está. Jesus abençoa. E chorando aí, lamentando pelo rádio, nas reuniões, e gritando, e lamuriando, e gritando por Jesus, e tremendo a voz para Jesus abençoar o povo, e essa coisa toda. Bom, esse é um quadro muito interessante, não é? Muito importante e que cai na graça da maioria. Mas vamos supor que você ouvisse um pregador, agora com a Zohar na mão, que é a sã doutrina, mandando essas mulheres se vestirem, não cortarem mais seus cabelos, porquanto a Bíblia diz que a mulher que corta o seu cabelo desonra o seu marido. A Bíblia diz. Ah, mas onde está isso? Sim, em 1 Coríntios capítulo 11, a Bíblia diz que para a mulher é honroso ter o cabelo crescido. Então quer dizer que ela honra a sua cabeça, disse São Paulo. E o mesmo Paulo disse que o seu marido é a sua cabeça. A mesma Bíblia diz que é desonroso para o homem ter cabelo crescido. Ele desonra Cristo, porque Cristo é a cabeça do varão e o varão a cabeça da mulher. Essa é a posição do homem, essa é a posição da mulher correta em relação a Deus. Ela é uma adjuntora, ela é uma companheira, ela não é um capacho para estar debaixo dos pés, mas também ela não foi posta por cabeça. Mas o que acontece se você ouvisse um pregador hoje pregando estas coisas, enquanto outros estão dizendo: tudo vai bem, filhos, um evangelho científico aqui de um lado, modernizando as coisas, e conforme você já ouviu e está vendo a prova disto, que as mulheres das filhas da grande prostituta de Apocalipse não são diferentes das suas mulheres. Quer dizer, as mulheres das igrejas hoje não têm diferença nenhuma, nem tampouco os homens, isso mostrando que eles estão todos no mesmo espírito, todos sob o mesmo espírito, porque eles sofrerão o mesmo juízo. Foi assim no dilúvio, todos estavam no mesmo espírito, para que todos morressem sob o mesmo juízo. E assim também é agora. Pode estar em igrejas diferentes, mas o espírito é o mesmo. É o espírito mundano, é o espírito do comércio religioso, é o espírito sensual, provocante. As três coisas estão na frente: fama, dinheiro e mulher. O comércio religioso foi combatido tremendamente por Jesus Cristo. Agora, de que maneira você encararia uma mensagem que implicasse, que mostrasse estas coisas nesse instante? Então seria a mesma maneira que você encararia aquela atitude de Jesus lá no templo, quando ele estava com a Zohar, açoitando aqueles cambiadores, virando mesas, mas vamos lembrar sempre, soltando as ovelhas. Eram 100 ovelhas, não é? Bom, amados, o tema é muito importante. É Jesus purifica o templo. O templo somos nós. Você veja, nesta mesma leitura de São João, capítulo 2, versículo 19, e você encontrará que Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Nota isto: derribai esse templo, e em 3 dias o levantarei.
Agora, quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele lhes dissera isto e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Antes, porém, no versículo 21 está escrito: mas ele falava do templo do seu corpo. Agora, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14, você encontra, irmão amado, que o seu corpo é o templo. Jesus disse: derribai esse templo e em 3 dias o levantarei, na primeira pessoa. Então era o Pai que estava falando ali. Quando ele orava ao Pai, era o Filho, mas quando a resposta vinha, era o Pai falando. Quando ele orou no túmulo de Lázaro, era o filho nascido de mulher orando. Mas quando a voz saiu: Lázaro, sai para fora, aquele era o Pai, porque ele disse: eu e o Pai somos um. Mas tudo isso é a zorrague de Deus entrando no templo, no seu coração, e tirando essas doutrinas de cambiadores, tirando essas doutrinas nascidas no paganismo e que têm atravessado as eras, mas como a semente que foi sepultada na terra, brotou e veio crescendo com Lutero, Wesley, os dons espirituais, então tem chegado agora o seu grão novamente. Nós temos que voltar à fé apostólica. Nós temos que fazer as mesmas obras dos nossos pais, e por isso temos de ter a mesma fé. Os filhos daqueles que assassinaram os profetas, os filhos daqueles que perseguiram os profetas, estão fazendo a mesma coisa hoje. Jesus disse isso no seu tempo, e isso acontece até hoje. Isto quer dizer, eles estão fazendo as obras do pai deles, que foi matar, que foi perseguir, que foi se mundanizar, foi se misturar com o mundo, as coisas de Deus com as coisas do mundo. Muito bem, mas como os filhos daquele pai assassino que é homicida desde o princípio e que sempre persegue a revelação de Deus, estão fazendo as mesmas obras do seu pai, também os filhos da fé, os filhos de Deus, estão fazendo e farão as mesmas obras de seus pais, que são os apóstolos na fé. Pais da fé. Por quê? É a mesma fé. Se é a mesma fé, então tem que haver as mesmas obras. Muito bem. Então vamos agora pintar os 2 quadros. Jesus está ali manso e suave, e você está acompanhando. Bom Jesus, me cura. Jesus me dá bênção material. Jesus me ajuda a vender a fazenda, comprar a fazenda, vender a casa, comprar a casa. Jesus manda meu marido de volta. E Jesus me dá saúde e responde a oração por meu filho. Que Jesus bom. Mas lá na frente Jesus disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então você diz: descambou-se. Agora não serve mais. Oh, esta mensagem estava tão boa, mas quando mexe nisto aí, em 3 pessoas e coisa e tal, e mostra na Bíblia que Jesus está dizendo: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Então era o Pai que estava nele. Ele disse: eu e o Pai somos um. Quando mostra isso, não, então não serve. Até aqui veio muito bem. E assim andaram com Jesus. Mas sempre você tem que se lembrar, 3 classes de crentes sempre houve em cada grupo que sustenta a fé cristã. Manufaturados, incrédulos e verdadeiros. Lembre-se que ficou apenas uma classe, e assim mesmo Jesus disse para aquela classe: vocês também não querem ir? Pedro, tomando a palavra na frente, replicou-lhe:
Para onde iremos nós, Senhor? Só de Ti procede palavra de vida eterna. Se coloque agora num quadro diante de Elias. Quando ele enviou aquela seca, quando ele estava contra tudo e contra todos que estavam fora da palavra, veja com quem você estaria. Você estaria com um louco Noé? Você estaria com aquele Elias? Você estaria com Jesus lá no templo, concordando com ele que aquilo deveria ser derribado? Que aquele comércio deveria sair de dentro do templo? Se você concorda com a mensagem que é o azorrague de Deus, que é a chamada de Deus para cortar as pedras, para aparelhar as pedras do seu edifício, hoje, então naquele dia você sabe perfeitamente de que lado você estaria. Escolhendo um Barabás homicida, escolhendo um evangelho homicida, um evangelho que mata. Eu vi uma reportagem sobre remédios proibidos que matam, no entanto são remédios. Evangelhos que matam, que destrói, porque é um anátema. E o povo tem mais facilidade, o povo prefere mais certos evangelhos. Por quê? Como as mulheres estão preferindo certos medicamentos, porque eles matam, eles evitam uma dor de parto. E é o que a igreja não quer, é dor de parto. Quer ter o prazer do evangelho como a mulher quer ter o prazer do marido, mas não querem ter dores de parto. A igreja não quer ter dor de parto pelo evangelho verdadeiro. Então ela quer um anticoncepcional que não lhe deixa gerar o filho à luz e pagar o preço da vida cristã. Infelizmente isso está acontecendo. O povo está mais entrando nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Estão mais preocupados com o que perece do que com o que permanece. Mas os eleitos de Deus têm tomado estas coisas em seus corações. E esta mensagem vem justamente como resposta. Cristo é a resposta. O que quer dizer? Isso é uma profecia. A palavra é a resposta, a mensagem é a resposta do seu coração, da sua necessidade, embora ela te fira, embora ela te faça chorar magoado, magoada, de dores de parto, mas ela é que dá à luz o Filho de Deus. Deus os abençoe, ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ajoelho para conversar com Ele, porque é somente Ele que entende o meu clamor. Minhas palavras talvez não sejam tão bonitas, mesmo assim Ele acredita e me ouve com amor. Entre nós dois não há fonte nem distância, pois a minha esperança me leva ao trono dele, sim. E o meu viver longe das trevas e pecado traz este Deus imaculado pra morar dentro de mim. Ajoelhado sempre aos pés do meu Jesus, eu tenho luz, alcanço luz. Ajoelhado sempre aos pés do Rei dos Reis, eu vencerei, vencerei.
incontável e universo inexplorável são pequenos pro meu Deus. E sendo assim, minha oração chega ao seu trono. A resposta é um sonho, durmo bem nos braços seus. A minha alma se deleita saciada, porque sem hora marcada Jesus para pra me ouvir. E ao seu lado sou curado, sou lavado, fico tão maravilhado, sem vontade de sair. Ajoelhado, sempre aos pés do meu Jesus, eu tenho luz, alcanço luz. Ajoelhado, sempre aos pés do Rei dos Reis, eu vencerei, vencerei. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Muito bem, amado irmão ouvinte, você ouviu aí esta mensagem poderosa na voz do pastor Joaquim Gonçalves Silva, nos trazendo o Jesus que está com a zorrague na mão, com o chicote na mão. O Jesus ali no templo, colocando as coisas em ordem. Jesus, na verdade, é o melhor dos melhores, é o maior dos maiores. Jesus é bom, Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele dá pão ao faminto, Ele abre os olhos dos cegos, Ele levanta o caído, Ele transtorna o caminho dos ímpios. Ele é Deus Todo-Poderoso. É verdade isto. Mas Jesus também é aquele que põe o templo em ordem. E Ele está irado neste tempo, quando Ele vê o Evangelho dos nossos dias na condição que está. Meu prezado ouvinte, o Evangelho dos nossos dias é um verdadeiro anátema. Paulo disse na sua carta aos Gálatas, capítulo 1, que se mesmo um anjo pregasse outro evangelho, além daquele que ele já havia anunciado, fosse considerado anátema, condenação, maldição. E nós não temos outra palavra para chamar o evangelho dos nossos dias, que é pregado aí nos púlpitos deste sistema religioso. Isso tudo é anátema, porquanto é uma perversão total da palavra de Deus. Não há mais diferença, está tudo misturado, o diabo dominou tudo. Quando a Bíblia declara em Malaquias, capítulo 3, versículo 18, que há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Examine, meu amado irmão, as Escrituras e veja se não é assim.
como esses irmãos aqui de Bereia, que nós lemos a Bíblia em Atos capítulo 17, versículo 1, versículo 11, Atos 17, versículo 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. As pessoas, ao invés de estar examinando a Bíblia e vendo o que Deus quer para as suas vidas, ficam pedindo palavra da boca de Deus e versículos de caixinha de promessa, ao invés de arrepender, porquanto a mensagem de Deus está aqui sendo levada aos corações, conforme Paulo nos disse em Atos capítulo 17, versículo 20, versículo 30, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Arrependa-se de estar no evangelho que é anátema. Um evangelho que permite às mulheres estarem vestindo roupa de homens. Um evangelho que permite às mulheres estarem vestindo roupa sumária e mostrarem seus corpos. Quando a Bíblia nos declara na carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, veja aí, examine e veja se não é assim. Paulo ensina ali os deveres da mulher cristã, como ela deve se portar. Veja a partir do versículo 9, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 9. Leia a primeira carta de Pedro, capítulo 3, ali também está falando acerca dos deveres das mulheres, dos maridos, das esposas. Examine a Bíblia. Examine a Bíblia. Deus está falando ao teu coração através da sua palavra. O evangelho dos nossos dias tem levado as pessoas para o matadouro. É simplesmente um analgésico, não atinge a causa, simplesmente passa a dor, dá uma ideia de conforto. E esses mercadejores da fé, esses comerciantes da fé, que estão vendendo o evangelho para o povo, quando Jesus disse que é de graça recebestes, de graça dai. Você não tem que pagar, meu amado, para ser curado. Você não tem que pagar nada, você simplesmente tem que arrepender dos seus pecados, ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e então receber o dom do Espírito Santo. Veja na sua Bíblia, examine e veja se não é assim. Atos capítulo 2, versículo 38. Vamos ler a Bíblia em João capítulo 5, verso 39, tão propagado pelos evangelistas. João capítulo 5, verso 39, Jesus está dizendo ali: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus está dizendo: vocês examinam as Escrituras, vocês leem a Bíblia, leem a palavra, examinam as Escrituras, porque vocês entendem, julgam que nas Escrituras há vida eterna, e essas Escrituras estão testificando de Jesus Cristo, e vocês não querem vir a mim para terdes vida. Você lê a Bíblia de cabo a rabo e já leu 40 vezes, sei lá quantas vezes, mas você não enxergou ainda na Bíblia o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados.
Você já leu a Bíblia de cabo a rabo tanto tempo e você não viu ainda que não há tal coisa como suposta Santíssima Trindade? A Bíblia é clara, examine a sua Bíblia. Efésios capítulo 4, versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e em todos. Examine a sua Bíblia. Examine a sua Bíblia. Veja a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e verifique ali se não é desonroso para a mulher cortar o seu cabelo. Verifique 1 Coríntios, capítulo 11. É indecente. Uma mulher que corta o seu cabelo, ela desonra o seu marido. Este é o evangelho do Azorrague. Esse é o evangelho que põe ordem no templo. Meus amados irmãos, não adianta simplesmente ler a Bíblia como se lê um jornal. Nem tampouco precisa-se de doutores ou teólogos, ou mesmo uma tradução mais moderna da Bíblia para os leigos entenderem. O que se precisa, em verdade, é arrepender dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. E esse Espírito Santo que o mundo não pode ver e nem conhece, nos guiaria em toda a palavra, em toda a verdade. Você diz, irmã, que tem o Espírito Santo e se intitula de pastora, onde você viu na Bíblia, a Bíblia não chamou, Jesus nunca chamou uma mulher para o ofício sacerdotal, o ofício de pastor. Paulo está dizendo na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, ali a partir do versículo 9, que a mulher não deve usar de autoridade sobre o marido. Ora, se ela não pode usar de autoridade sobre o seu próprio marido, vai ela usar de autoridade sobre o marido dos outros? Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, a uns Deus deu para apóstolos, a outros para profetas, a outros para evangelistas, pastores e doutores. E nunca chamou a mulher para exercer ofício de pastor, ofício sacerdotal. Pelo contrário, a Bíblia vai declarar em 1 Coríntios capítulo 14 que a mulher deve estar calada na igreja. Examine a sua Bíblia e veja se não é assim. Agora, o seu teólogo vai dizer que isso foi lá para o passado. O seu teólogo vai dizer que Paulo era machista. Mas o Espírito Santo no coração do crente diz que isto é a verdadeira palavra de Deus. Tudo pode passar, o mundo passa, as suas concupiscências passam, mas as palavras de Deus não hão de passar. Passam os céus e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. Examine se não é assim. Mateus capítulo 24, ali pelo versículo 37. Meus amados irmãos, é tempo de arrepender dos pecados e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. Está escrito em Mateus 24, eu disse verso 37, mas na verdade é o verso 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Examine na sua Bíblia como aqueles irmãos de Bereia fizeram em Atos 17, versículo 11. Eles receberam a palavra de bom grado e eles foram examinar e verificar se aquilo era assim. Examine a sua Bíblia e veja se não é a verdade de Deus para este tempo. Deus nos enviou um profeta prometido em Malaquias 4, versículos 5 e 6.
Eis que vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, que converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Antes do grande e terrível dia do Senhor, uma mensagem profética haveria de estar na terra para trazer à igreja, o povo de Deus, de volta à palavra original. E esta mensagem de Deus está aqui nesta noite, ecoando nos 4 cantos da terra, falando aos corações de homens e mulheres, chamando o povo a arrepender dos pecados. A palavra de Deus nos chama para uma total separação da iniquidade, da incredulidade. Deus vos abençoe, amado ouvinte, no poderoso nome de Jesus Cristo. Se você deseja arrepender dos seus pecados e ser batizado como a Bíblia ensina, no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos teus pecados e receber o dom do Espírito Santo, você ligue para nós e nós vamos ter o prazer de marcar o teu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos entrar em oração. Ainda há tempo, se você deseja ligar para nós aqui na rádio 34620147 e fazer o seu pedido de oração, nós vamos orar. Vamos ouvir mais uma melodia e depois estaremos voltando para orar. Lembrando nesta oração da irmã Lúcia e família ali da Integração Muribeca, a irmã Keliane que ligou pedindo oração a favor da sua irmã Helenice Ribeiro, que está doente. Irmã, Jesus Cristo te dá saúde. Irmã Helenice, Jesus Cristo te dá saúde. Ele te liberta deste mal agora, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele disse, eu sou o Senhor que te sara. Deus te abençoe. Vamos ouvir uma melodia. Senhor, tu me conheces, sabes tudo de mim. Antes mesmo de eu traçar meus planos, de todos já sabes o fim. Eu não sou perfeito, bem longe disso estou, mas tu me aceitas assim, do jeito que eu sou. Tenho falhado tanto. Lembrando, como disse, da irmã Lúcia e família, seus filhos. A irmã Ângela também ligou pedindo oração, irmão Ricardo, e a irmã Keliane que pediu oração a favor da sua irmã Helenice Ribeiro e da sua mãe Cleonice Gonçalves. Coloque sua mão aí no lugar da enfermidade e as mãos de Jesus Cristo te liberta nesta hora. Bondoso Deus, Pai Celestial, nós cremos no sobrenatural. Cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Cremos que o Senhor desentorta o que está torto. Cremos que o Senhor abre porta aonde não há porta. E quando o Senhor abre, ninguém pode fechar. Nós cremos que o Senhor é o Deus da cura, da libertação. O Senhor gosta de abençoar o povo. Nós levantamos nossa mão a favor de cada irmão nesta noite. Cada pessoa que está neste momento de oração, ligado com os céus nesta hora. Senhor, abençoa a irmã Helenice Ribeiro, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ela seja libertada deste mal. Satanás, deixe esta pessoa no bondoso nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, abençoa a irmã Lúcia ali na Integração Muribeca, Senhor.
Ameniza, Senhor, suas dores. Liberta ela desta enfermidade do diabo. No poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa o seu lar, seus filhos, irmão André, irmã Andréia ali, abençoa, meu Deus, a sua família. Abençoa a mãe da irmã Keliane, a irmã Cleonice Gonçalves. Estende tua mão de poder sobre ela nesta hora, Senhor. Abençoa esta família, esta casa, cada amado ouvinte que nesta hora está em oração. No poderoso nome de Jesus Cristo, abençoa as nossas vidas. Nós nos recomendamos em tuas mãos, crendo que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, Senhor. Quero aprender a viver. Quer falar? Ao cerco da sua cruz. Muito bem, irmãos, nós estamos chegando no final de mais esta programação de Fé para Vencer. Cremos que você foi ricamente abençoado se você creu de todo o seu coração. A cura divina é uma possessão da igreja do Senhor Jesus Cristo. Está escrito em Marcos 16, estes sinais seguirão aos que creem. Expulsarão demônios, curarão os enfermos, se beberem coisas mortíferas, dano algum lhes sucederia. Nós cremos nesta palavra, porquanto é a palavra de Deus. Você foi abençoado, nós cremos nisso. Volte a nos ouvir no próximo domingo de 0 horas. Domingo para segunda, segunda para terça, terça para quarta, temos programação de Fé para Vencer de 0 hora a 1 hora da manhã. E na próxima sexta-feira também estaremos aqui ao vivo a partir das 23 horas. Você pode acessar o nosso site, a nossa página na internet e deixar um recado, ler lá os nossos artigos, ver os nossos vídeos. Você acessa através da página amensagemdoentardecer.blogspot.com amensagemdoentardecer.blogspot.com Blog BLOG Spot SPOT, tudo junto, blogspot.com. Também, se você deseja assistir os cultos da igreja de Goiânia, Goiás, onde está o pastor Joaquim Gonçalves, o nosso amado pastor, você pode acessar a página www.apalavraoriginal.org.br apalavraoriginal.org.br. Ainda, se você deseja entrar em contato conosco e pedir literatura de volta à palavra original, nós teremos o prazer de te enviar gratuitamente literatura de volta à palavra original. Ligue para nós no 3343-2548. Este é o nosso número, 3343-2548. Você pode ligar de dia, claro. 3343-2548, nós teremos o prazer de te atender. Volte a nos ouvir na próxima programação, próximo domingo a partir das 0 horas. Do domingo para segunda, segunda para terça, terça para quarta. Deus os abençoe, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. He can turn the tides and calm the angry sea. He alone decides who writes a symphony. He lights every star that makes our darkness bright. He keeps watch all through each long and lonely night. He still finds the time to hear a child's first prayer. Saint or sinner call and always find him there. Though it makes him sad to see the way we live, he'll always
always say, I'll forgive. He can touch a tree and turn the leaves to gold. He knows every lie that you and I have told. Though it makes him sad to see the way we live, he'll always say, I'll forgive. Ele faz voltar e acalmar o mar. Ele a cada estrela faz brilhar no céu. Ele é quem transforma toda treva em luz. Ele é quem nos guia na escuridão. Ele ainda ouve a cada oração. Sempre o pecador o poderá encontrar. Mesmo que esta vida o entristeça, pois Deus sempre dá o Deus do sonho uma realidade faz e transforma a nuvem cinza em azul. Deus somente sabe onde nasce então o arco-íris, sim, com todo o seu matiz. Deus somente sabe as curvas da viver. Deus conhece a cada pecador também. Mesmo que esta vida o entristeça, pois Deus sempre dá o perdão. Deus sempre dá o Isso é que é o verdadeiro cristianismo.
É para isso que nós estamos te chamando. Não é para uma nova igreja. Isso já tem demais. Fé para vencer.